Negociações entre Flamengo, Zenit por Wendel estão encerradas. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais no nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre você fala, como é isso? Rapidinho, igual o Fabrício Bruno. Como é? Papum! E deu. E deu. Por que Fabrício Bruno? Ué, ele não fala que ele é o zagueiro mais rápido do mundo? Então, rapidinho, igual o Fabrício Bruno. Até agora ninguém bateu ele, Pois é. né? Bom, galera, então agora bora de notícias. Chega de papo fiado Chega. e bora de notícias. Bom, amigos, vamos começar então falando de coisa boa. Vocês lembram que nós falamos aqui no canal que o Flamengo contratou o garoto nigeriano Shola, de 18 anos. Falo garoto com todo respeito, ok? Nesse domingo, o Flamengo Sub-20 jogou contra o Slavia Praga, em Praga, esse torneio, e o nigeriano abriu o placar para o Mengão com um golaço simplesmente fantástico. O goleiro rebateu a bola e ele, ó, coisa mais linda o gol do garoto. Parabéns, que continue assim, né? E quem sabe não se torne um jogador do time profissional também, do principal, né? Se tiver a oportunidade, pode ter certeza. Nós teremos o primeiro nigeriano no time principal do Mengão. Vamos aguardar e ver, né? Pois é, parabéns ao Shola. Mesmo o Flamengo tendo sido desclassificado, porque não conseguiu passar adiante. Empatou em 1-1, foi desclassificado e agora, né, vai disputar aí o terceiro e quarto lugar. Mas mesmo assim foi um golaço, marcou o seu primeiro gol, ó, tá valendo. Tá valendo, com certeza. Bom, galera, se as notícias são boas pro Shola, vamos falar de notícias boas também referente ao Flamengo e às finanças. O Mengão fechou o primeiro semestre financeiro com um faturamento de 582 milhões de reais, 144 milhões de reais a mais que em 2022. Isso muito por conta do desenvolvimento do time dentro dos campos e fora. Afinal de contas, não podemos negar, o Flamengo vem forte com contratos, vem forte com públicos e também forte nos torneios que vem disputando. Quer queira, quer não queira, é dinheiro que vai entrando no caixa do Mengão. O que é lógico, possibilita os investimentos que o Mengão está pleiteando fazer, inclusive nessa janela, por exemplo, na contratação de jogadores. Bom, galera, seguindo com as notícias no treino de hoje, além da presença de Pedro, que foi treinar, tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, Sampaoli também pôde contar com a presença de Davi Luiz. Pois é, o jogador retornou aos treinos, treinou normalmente com o elenco e assim deve ficar à disposição para a partida de quinta-feira. Ayrton Lucas segue em trabalho de transição. Já Eric Pulgar é um pouquinho mais complicado. O jogador ficou na academia no treino de hoje e se recupera da lesão na coxa. Davi Luiz, bacana, a gente tem segurança na zaga, se não pudesse jogar, estaríamos bem servidos. Ayrton Lucas, ponto fundamental na lateral, a gente percebeu inclusive que na partida contra o Atlético Mineiro já não teve o mesmo rendimento em campo o Felipe Luiz, com o futebol apresentado frente ao Grêmio, e, sem dúvida alguma, a falta crucial nesse momento é a de Eric Pulgar. Realmente. E um detalhe, os treinos de ontem e de hoje foram super intensos. Sampaoli deu um treinamento muito intenso visando o nosso adversário, que será o Olímpia. E um outro detalhe, Sampaoli já mandou a letra. Quinta-feira é no Maraca. Vamos com tudo. É isso aí. Pra cima deles. Bom, galera,
As notícias envolvendo Pedro, com absoluta certeza, de sábado à noite para cá, vem tomado conta dos noticiários. Concorda? Sim. De tudo quanto é aspecto, inclusive os carniceiros de plantão. Do que você está falando? O Corinthians, por intermédio de alguns funcionários do clube, disseram o seguinte: vamos investir em Pedro, tentar trazer o jogador para cá. Eles só se esqueceram, e com todo respeito aos corintianos, beleza? De um pequeno detalhe. Primeiro, o Pedro tem um vínculo com o Flamengo até 2027, que inclusive o contrato foi renovado agora no início do ano. E não é simplesmente falar, vem para cá. Tem todo um trâmite no meio da história, inclusive pagar o valor do jogador. Ou vocês acham que é fácil assim? Tudo isso em função, inclusive, do Corinthians, muito possivelmente, estar perdendo Roger Guedes para o mercado árabe, que tem investido no jogador e oferecendo uma grana muito alta para levá-lo para aquele continente, galera. Mas sonho é sonho, né? Seguindo de notícias e ainda no tema Pedro, um assunto que com absoluta certeza perturbou demais até nós torcedores foi uma das reclamações de Pedro, que não está tendo oportunidade no time principal. Bom, nós mostramos a vocês as estatísticas das quais apontava que em 27 jogos sob o comando de Sampaoli, Pedro ficou no banco em 3 e 4 jogos fora por motivo de contusão. Até aí, beleza? Joia. Depois que voltou dos amistosos da seleção brasileira, Sampaoli chamou Pedro num canto e inclusive mostrou alguns vídeos para ele e pediu o seguinte ao jogador. Nós também comentamos isso aqui no canal. Pedro, tenha mais mobilidade em campo. Não seja aquele pivô que joga lá na frente parado. Vá e volte. Ajude o time na marcação também. E isso, inclusive, foi um dos motivos que fez com que Sampaoli perdesse um pouco do tesão de colocar Pedro em campo como titular. Essa falta de empenho do Pedro em fazer essa função já pedida por ele. No interim da história, teve o retorno de Bruno Henrique, ao qual as mudanças ocorreram de forma brusca e os amigos também devem ter percebido, assim como nós. Ele faz, sem dúvida alguma, essa função e com extrema eficiência. Vocês concordam com a gente que fica bastante difícil se o Pedro também não der uma remodelada no trabalho dele, ser titular dentro do time do Flamengo? A verdade é uma só, deixando essa história de Pedro um pouquinho de lado. A gente sempre fala aqui no canal que os jogadores têm que mostrar empenho, têm que mostrar interesse, têm que representar, né? Representar o manto dentro de campo. Claro. E a verdade é uma só, se o jogador não está desempenhando um bom futebol, independente do jogador que seja, independente do técnico que esteja à frente do time. Isso não é só no Flamengo, é em qualquer outro clube. Se o jogador não está jogando bem, é óbvio que o treinador não vai colocar ele para jogar. Seja ele quem for, não estou falando de Pedro, ok? Seja ele quem for. O jogador tem que mostrar trabalho nos treinos, tem que mostrar um bom futebol dentro de campo para ele ser titular da equipe. Ah, claro. E esse apontamento que nós estamos fazendo aqui vem muito em função desde a chegada de Pedro no Flamengo. Ela ocorreu em 2020. Recordamos, na época, Pedro chegou para ser reserva. Na Fiorentina, ele havia jogado apenas 4 partidas. Era reserva lá também. Chegou no time, brigou para ser titular. Conseguiu, por, é claro, qualidade do atleta, beleza. Agora, reivindicar uma titularidade, quer seja com Sampaoli ou qualquer outro técnico, na nossa opinião, também é um pouco injusto. Chega a ser até um pouquinho de desrespeito com os outros jogadores que estão rendendo de forma eficiente. É fato. E quer mais curiosidade? Imaginem se o nosso técnico não fosse Sampaoli, fosse Jorge Jesus, fosse um Klopp da vida. Vocês acham que ia ter questionamento com relação a quem joga ou deixa de jogar? Eu gosto muito do estilo Pedro Matador. De verdade, gosto. O Flamengo
tem uma arma muito importante no Pedro com essa função. Mas o futebol também pede uma mobilidade maior. Está na hora do Pedro também dar uma reciclada no conceito, não ficar somente esperando a bola no pé. O estranho de tudo é que logo após o comentário, inclusive, que nós havíamos feito naquela época sobre o pedido de Sampaoli a Pedro, o Pedro até começou a mostrar características diferentes em campo. Porém, ele voltou à mesmice. E isso foi o que incomodou Sampaoli e fez com que o jogador ficasse no banco. Ou seja, existe sim uma justificativa para essa história. E amigos, sejamos rubro-negros. É plausível. Realmente, né? Pensando no clube, né? Sim. Não só no jogador. A verdade é uma só, para encerrar de vez essa história, Pedro. O Pedro é um excelente jogador. Ele é goleador, ele faz gols maravilhosos, né? Quando a bola tá no pé e ele tá decidido a fazer o gol, ele resolve mesmo. Resolve. Só que ele pode ser muito melhor. O Pedro ainda é um rapaz novo, né? Tem muita história ainda pela frente. Então ele pode sim sempre evoluir e sempre melhorar como o futebol faz a cada dia, né? Até porque o futebol ele é coletivo, não é individual. Bom, galera, seguindo com as notícias, acabou outra novela no Flamengo. Dessa vez, as negociações por o Wendel. Pois é, o Zenit havia, enviado uma contraproposta para o Flamengo pedindo 18 milhões de euros, além desse valor, o mecanismo de solidariedade e também que 50% desse valor fosse pago à vista. No entanto, o Mengão não chegou nos valores pedidos pelos russos e com isso as negociações se encerraram. Ou seja, mais um jogador que não vai vir para o Flamengo. Ah, os amigos devem se recordar há quanto tempo a gente já não vem falando, não vai chegar mais ninguém. Tá aí. Pois é. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, galera. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.